Olá, meninas! Nós vamos para uma nova aula e nós vamos aprender a fazer esse lindo cachepô. Esse aqui é natalino, né? Essa base aqui, né, de MDF é a base número 8, mas nós vamos fazer na base número 10, né? Que você pode encontrar, né, em lojas que trabalham com MDF, geralmente eles vendem esse círculo aqui. Ou então, também tem na Shopee, no Mercado Livre. Aí fica ao seu critério onde você vai comprar, né? Eu tô usando aqui esse fio Amorino, né? A gramatura dele é o de 36. Não é fácil de achar em loja física, mas você pode encontrar pela internet. Na loja física a gente consegue encontrar na gramatura de 25, de 26. Mas se você quiser mais grosso, você tem que comprar pela internet. Então, nós vamos fazer o primeiro passo, né, do nosso trabalho. Nós vamos pegar a linha, né, fio de malha. Eu tô usando aqui, né, essa agulha aqui é de 4,5, né, mas aí fica a seu critério na hora de puxar, né, em cada intervalo aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse ponto baixíssimo. Deixa um pedaço, né, do barbante, né? Barbante não, isso aqui é fio de malha. Deixa um pedaço assim, mais ou menos assim, ó, uns 10 centímetros, porque a gente vai fazer o acabamento depois no final. Aí você vai pegar a agulha, vai nessa primeira extremidade aqui e vai puxar ela aqui nesse intervalo, ó. Ficou aqui. Deixa o pedaço que a gente vai usar depois. E com o fio que vem do novelo, a gente vai trabalhar com ele agora. Aí entra de novo aqui no próximo intervalo, puxo lá de trás o fio e passo um dentro do outro. Dá uma puxadinha aqui para segurar. Passo dentro do outro. Entrou no intervalo, puxou e agora passa por dentro desse aqui que tá na agulha. Puxou. Depois a gente vai endireitando aqui para ficar certinho. Entrou no intervalo, puxou e passou o que tá dentro da agulha. Entrou no intervalo, na bolinha, puxou e passa pelo que tá dentro, que tá na agulha, ó. Vai ficando assim, ó. Entrou no próximo, puxou e traz ele por dentro que tá na agulha. Entrou, puxou e traz pra dentro do que tá na agulha. E assim a gente vai fazer esse processo até chegar aqui, que a gente vai fazer o acabamento. Agora a gente chegou aqui já no final, quase no finalzinho, sobrando uma bolinha para ser preenchida. A gente não vai trabalhar com essa aqui que vem no novelo, a gente vai trabalhar com esse pedaço que nós deixamos no início do trabalho. Aí eu vou entrar aqui, vou puxar essa linha aqui de trás, né? E passo aqui nela e puxo ela toda. Aqui agora a gente vai fazer o acabamento, né, com a nossa linha de tapeceiro. Um pouquinho pra botar aqui, puxou, ó. O que eu vou fazer? Vou passar aqui embaixo desses dois. Vou puxar aqui. E agora, nesse buraquinho aqui, desse último trabalho que nós fizemos, a gente vai passar a linha aqui, vai levar lá pra trás, ó. Então, ó, fechou o nosso primeira volta. Aí aqui a gente vai depois
fazer o acabamento no finalzinho. Agora nós vamos para a próxima carreira. Nesse último aqui, ó, nesse último buraquinho aqui, a gente vai colocar a nossa agulha aqui, ó, e vamos puxar a linha do novelo para frente. E nós vamos fazer um ponto baixo, né, da subidinha. A gente vai trabalhar com carreiras, né, com um ponto e depois 2 pontos, duplo, no mesmo buraquinho, né? E sempre a gente vai trabalhar nesses meios aqui que dê para entrar na extremidade dos buraquinhos aqui, ó. Sempre no meio, né, do trabalho, tá bom? Aqui a gente fez um, agora a gente vai entrar aqui e vai puxar para frente e vai fazer o outro ponto baixo, porque aqui foi o início do trabalho. Aí a gente fez um ponto baixo aqui e vamos fazer outro ponto baixo, trazendo ele para frente e fechando. Vou passar nos 2. Aqui eu fiz 1, 2. No próximo, eu vou fazer 2 no mesmo lugar. Tem que sempre achar o buraquinho para poder passar, tá? Puxei, fez um. No mesmo lugar, vou de novo lá e faço um outro ponto baixo. Dá uma puxadinha para dar altura. E fiz 2 no mesmo lugar. Aí o próximo, vou lá, puxo, faço um. No próximo, faço um também. Aí fiz um sozinho, um sozinho. No próximo, eu coloco 2 pontos baixos no mesmo lugar. E assim a gente vai fazer por toda a nossa volta. Eu vou fazer até chegar aqui. E aqui agora a gente vai fazer, dei a volta toda. Eu vou fazer meu último ponto aqui, entrando, trazendo pra frente. Ficou 2 e eu fechei meu último ponto. O que a gente vai fazer agora? Dá uma subidinha aqui. A gente vai fazer aquele acabamento. Aqui foi o primeiro ponto. E aqui a gente tem o nossa primeira cruzadinha. A gente dá uma largadinha aqui, porque a gente vai puxar ele aqui pra trás. Bem pra trás, pra gente fechar o nosso trabalho aqui, ó. Ficou fechadinho. E o que a gente vai fazer agora? Nessa primeira extremidade aqui que a gente puxou, a gente vai colocar aqui e vai diminuir aqui, ó. Só puxar que ele vai diminuindo aqui. E vai puxar ele todo pra frente. Assim, ó. Puxei ele aqui pra frente. Depois que eu puxei ele aqui pra frente, eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a minha volta também. Essa é a terceira volta. A gente fez ponto baixíssimo, depois fez ponto baixo. Agora, a gente vai fazer ponto baixíssimo de novo em toda a volta. Dá uma puxadinha assim pra diminuir. Agora, a gente vai trabalhar nesse próximo aqui, ó. Nesses 2 aqui. A gente fez nesses 2, agora eu vou fazer nesses 2, nesses 2. Tudo ponto baixo. Entrou aqui com a agulha, puxou a linha pra frente, fiquei com 2, passei nele, aqui, ó. Entrei aqui, puxei, fiquei com 2, passei. Soltou aqui, peraí. Passei aqui dentro, fiz outro ponto baixíssimo. Entrei aqui, puxei, passei aqui nesse, ó. E assim vai fazer em toda a volta. Puxei aqui, ó.
Passei aqui dentro desse, ó, soltou aqui. Tem que trabalhar com bastante calma, porque o fio de malha, ele escorrega um pouco, mas dá pra se fazer. Puxei aqui, passei entre o que tá na agulha. Entrei, puxei, passei o que tá na agulha, ó. E nisso a gente tá fazendo vários ponto baixíssimo em toda a volta do nosso trabalho. Puxei, ó. E a gente vai fazer isso em toda a nossa volta do trabalho. Aí, chegamos aqui na nossa última, nosso último ponto baixíssimo. Venho e faço ele também. O que vai acontecer agora? A gente vai cortar, né, aqui o fio, porque a gente vai fazer o acabamento dele. Traz todo ele pra frente. A gente vai fazer o processo com a nossa agulha de tapeceiro. Também é sempre bom a gente ter agulha de tapeceiro em casa, porque a maioria do nosso trabalho a gente usa, né, a agulha de tapeceiro. A gente vai fazer aquele mesmo processo, passar aqui no primeiro ponto, vai trazer ele aqui na frente. E aqui nesse nosso intervalo, a gente vai ter que achar o buraquinho que vai sair aqui atrás. Ó, vem aqui, já achei. E eu puxo, ó, aqui fechei um outro ponto e você nem percebe que é emenda, entendeu? Ó, a gente conseguiu fechar ele aqui direitinho. Aí aqui atrás, aí eu já aproveito e faço, né, o acabamento para esconder um pouco, né, dessa linha aqui dentro. Vou passando. E só tendo cuidado para não pegar, né, a linha, porque senão não passa. Se a gente passar pela linha, a agulha entrar na linha, não passa depois. Ela fica presa. Mas aí, isso aqui, ó, vai puxando e vai fazendo o acabamento aqui atrás do trabalho. Vou fazer só mais um. E pode cortar. Aí aproveita, faz logo desse aqui também. Do início do trabalho. Vem aqui. E passa também por dentro. Pra poder esconder, né? Pra ficar mais preso, né? O nosso trabalho. Pode passar cola também, cola de silicone, né? Que pode colar tecido. Aquela cola acetato, né? De universal também pode passar. Aqui minha mão tá escorregando. Mas a gente pode passar todo ele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, vou passar um por um. Pra ficar mais fácil. Passei um. Passei outro. E aí a gente vai passando o máximo que a gente puder, só pra ficar preso. Tá bom. Aí venho tirar a rebarba aqui, assim, e tá pronto, né, a nossa base pra gente levantar agora essa parte aqui de cima, tá bom? Mas todo o trabalho é assim, ó.
Você primeiro faz a base, até mesmo para fechar, né, todo o buraquinho, né, que fica do nosso MDF, não aparece mais, entendeu? Você pode usar isso aqui também como suporte para copo, se você quiser botar xícara, mas também é a base para a gente levantar o nosso cachepô. Agora, nós vamos começar a subir as laterais do nosso cachepô. A gente vai pegar o nosso fio de malha e tá vendo aqui que a gente tem várias trancinhas aqui, ó. Tem uma aqui, ó, vou botar aqui, ó. Tem aqui. A gente vai trabalhar agora aqui por dentro dessas trancinhas que a gente fez, ó, todas elas, tá? Não precisa ter aumento, a gente vai cruzar ela direto, que é a subida do nosso cachepô. Deixa um pedacinho e a gente já pode já arrematando esse pedaço aqui dentro mesmo, conforme a gente for fazendo a nossa primeira carreira, né, da subida do nosso cachepô. Aí eu venho aqui, ó, entro nos dois, tem que ficar com dois aqui, ó, no nosso trabalho. Pego a linha, que no caso não é linha, né, é o fio de malha, e trago ele aqui pra fora, ó. Trouxe ele aqui pra fora. Aí faço o nosso primeiro ponto. Aí eu vou pro segundo. Pego aqui, aí tem esse pedaço aqui da nossa linha, né? Eu já vou esconder ele aqui dentro, conforme eu passar aqui a minha linha, ó. Venho aqui por dentro, puxo e fecho. Vou no próximo aqui, ó. Entrei naquelas duas linhas, ó. Entrei nas duas. Já puxei a minha linha pra frente, fiquei com dois e fecho, ó. Aí vou de novo. Vou aqui, pego os dois, pego a minha linha, puxo pra frente, fiquei com dois e fecho. Ó, já tá começando a dar a nosso ponto. Entro aqui, puxo pra frente e fecho. Você vai perceber que já escondeu todo aquele pedaço que a gente deixou de fora, ó. Ele já tá incluído todo aqui dentro, já no nosso, como se fosse o acabamento. Passei em dois, puxei pra frente e fecho. Passei em dois, puxei pra frente, ó, e fecho. Eu vou fazer isso em toda a volta do nosso trabalho. Primeiro aqui é só dar uma puxadinha. Fazer mais um aqui, ó. Entrei aqui, puxei a linha pra frente, fiquei com dois e passei. Ó, já estamos começando a fazer a nossa volta. A gente vai fazer isso em toda a extremidade, até chegar aqui. E aqui agora a gente vai pro último. O último ponto da carreira, dá uma subidinha aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente começou aqui o nosso primeiro ponto, aí aqui, nessa primeira base aqui, ó, de dois, deixa eu botar pra cá, nessa primeira base de dois, a gente vai pegar ele aqui, dar uma puxadinha, e vamos jogar ele lá pra trás, ó, pra fechar e dar uma puxadinha, pra fechar bem o trabalho. Ó, aí fechou a nossa primeira volta aqui, ó. Agora a gente vai para a segunda carreira. O processo será o mesmo. Puxou bem para, ó. Nessa parte aqui, ó, que a gente fez a puxada, ó, tá vendo aqui? Você vai entrar nela
e vai colocar essa parte aqui do alto, que ficou aqui atrás que a gente puxou. Você vai encaixar ela aqui na agulha, sendo que agora a gente vai puxar aqui a linha para ela ficar bem certinha aqui, porque a gente vai puxar essa linha aqui pra frente, ó. Pega ela com a agulha e traz ela pra frente, ó. E faz o ponto, primeiro pontozinho aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa primeira volta. Deixa eu tirar aqui só pra mostrar. Tem esse aqui, né, de 2, 2. Todos eles têm 2, quando você coloca a agulha. Todos eles têm 2, 2, 2, 2. Você vai fazer o mesmo processo que você fez aqui embaixo. Entrei aqui, puxei a linha. Aí, fiquei com 2, faço o ponto baixo. Faço o ponto baixo. Não sei se pegou direito, vou desmanchar aqui. Ó. Fechei. Entrei aqui, puxei a linha pra frente, fiquei com 2 e fecho. Dá uma puxadinha. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fecho. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fecho. Ó, tá vendo que a gente tá fazendo a segunda carreira. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fecha. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fecho. E vai fazer isso, ó. Já estamos na segunda carreira. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fecho. A gente vai fazer esse processo também em toda a volta do trabalho. E fecha. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fecha. Ó, tá vendo aqui? Que a gente tá começando a dar a subida. A gente vai fazer isso até o final e depois eu volto. Aqui eu fiz o último ponto. Nós temos a primeira carreira aqui que começamos, o segundo. A gente dá uma subidinha aqui, porque a gente vai puxar esse trabalho lá para trás. A gente vem aqui nesse primeiro ponto e vamos puxar todo o trabalho lá para trás e vamos fechar. Aqui o meu vai ser o último, porque eu vou fazer a carreira só de 2 alturas, como esse cachepô aqui. Aí a gente corta, né, a linha, né, e vamos fazer o acabamento. A gente puxa todo o trabalho aqui para trás, né? E agora a gente vai fazer aquele... A gente poderia até fazer com a agulha, mas com a agulha do crochê, mas a agulha de tapeceiro até é melhor para se trabalhar, né? A gente vem aqui, ó, puxa, como se a gente fosse dar... Mãe, pra frente, não é pra trás, não. Como se a gente fosse fazer o acabamentozinho, né? Fechar pra cruzar, né? Mais um. Você vem aqui no meio desses dois e puxa, ó, pra dar um outro, como se fosse um outro ponto, pra dar continuidade, pra gente subir o próximo, a próxima cor, que eu vou colocar o vermelho, né? Ou o verde, se vocês quiserem. E ele ficou como se fosse uma carreira contínua. E a gente vem, esconde aqui atrás. Todo o trabalho, vai escondendo até a gente conseguir.
Ó. Aqui ficou com um buraquinho, porque a gente tem que puxar ele bastante. Aí depois a gente vai ajeitando assim com a mão pra dar todo o formatozinho, né, do nosso trabalho. Aqui a gente pode cortar. Já está escondido a nossa segunda volta. E tá aqui, ó. Todo o trabalho. A próxima volta a gente vai fazer com o vermelho. A gente vai fazer o mesmo processo, né? Vai entrar aqui no meio de 2 e vai puxar a linha vermelha pra frente. Deixa um pedacinho pra fazer o acabamento depois. Puxou pra frente. E fechou aqui, ó. Essa linha aqui é mais fina, né? É a que você encontra com mais facilidade. Ela é de 25 milímetros. E vai fazer o mesmo processo. E já vai escondendo já esse pedacinho aqui que a gente deixou da nossa primeira subida. Entrei aqui, puxei, fiquei com 2 e fechei. Entrei, puxei, fiquei com 2 e puxei. E vai fazendo em toda a volta também. Entrei, puxei, fiquei com 2 e fechei. Entrei, puxei, fiquei com 2, puxei. Sempre dando uma puxadinha pra dar, né? Pra não ficar muito apertado. Entrei, puxei. Fiquei com 2 e puxo. E vai embora. Entrei, puxei. Fiquei com 2 e puxo. Entrei, puxei, fiquei com 2 e puxo. E vai sempre dando ajeitadinha, né? Pra não ficar muito repuxado. Fiquei com 2 e puxo. Entrei, fiquei com 2. Puxei e fecho, ó. A trançainha como já tá ficando. Entrei, puxei. Fiquei com 2 e puxo. E assim a gente vai fazer em toda a volta do trabalho. Aqui a gente deu toda a volta, né, no trabalho. Também dá uma puxadinha para ficar mais largo. Aqui é o primeiro ponto. Logo em seguida, nos 2 aqui, ó, a gente vai pegar isso aqui e vai jogar lá para trás. E puxo para fechar o nosso ponto. Aqui, ó, fechadinho. E sempre dando uma endireitadinha no trabalho. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a nossa volta. Eu vou deixar ele desse tamanho mesmo. Mas quem quiser pode deixar ele mais alto, né? Fazer mais um vermelho para ficar ponto com ponto. Mas eu vou deixar o meu assim mesmo, nessa altura. O que a gente vai fazer? Aqui é onde a gente puxou, ó, que deu aquela puxadinha, a gente vai entrar aqui e vai colocar esse fio aqui dentro da agulha e vai puxar ele aqui de trás pra fechar. Direito aqui. E vai trazer ele para a frente, sempre endireitando aqui. Eu trouxe ele pra frente. Agora, a gente vai fazer a carreira de ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nesse meio, ó. Todos eles têm os 2, né? Aqui, 2, 2, 2, vai embora.
vou entrar no próximo, ó, fiz nesse, agora nesse próximo aqui, eu vou entrar aqui, vou puxar a linha lá de trás pra frente e vou passar entre ele aqui, ó. É o mesmo processo que a gente fez lá no comecinho, lá embaixo. Entrei aqui no próximo, puxei, fiquei com 2, só que eu passo um dentro do outro. Entrei, puxei a linha, passei um no outro. Dá uma afrouxadinha. Entrei, passei, puxei, fiquei com 2. Passou outro aqui. Passei um no outro. Entrei, puxei, fiquei com 2, passei um no outro. A gente vai fazer isso em toda a volta do trabalho. Entrei, puxei, fiquei com 2 e trago. Entrei, puxei, fiquei com 2 e vou passando um por dentro do outro. A gente vai fazer isso até o final do nosso trabalho. Fiz aqui fazer o meu último. E vou cortar aqui para fazer o acabamento. Puxo aqui, a gente vai levar essa linha lá para trás. E você vai fazer o acabamento todo por dentro. Do trabalho. Ó, fechei aqui. Aqui, ó. Joguei ele lá para trás. Ele fica escondido aqui. Agora, a gente vai fazer aquele acabamentozinho aqui, por dentro do trabalho. O bom é você esconder ele só no vermelho, não passar para a parte do branco, para não ficar aparecendo, entendeu? E puxa, vou fazer só até aqui mesmo, corto, e o nosso direito assim, ó, porque como é fio de malha, o fio de malha tem a elasticidade, né? Mas aí você vem, vai endireitando ele assim com a sua mão, né, direitinho, que ele vai ficando no formato certinho. E tá pronto, né, o nosso cachepô para você dar de presente aí para suas amigas, para você vender pro Natal, ó. Como é que ele ficou aqui atrás, as nossas laterais, e como ele ficou dentro, todo fechadinho também. Aí você pode comprar esses kitzinhos, né, de higiene e colocar, né, coloca a sua marca, aqui eu coloquei a minha, né, Belas Artes Decora, e você coloca, se você tiver, se você não tiver também não precisa, mas tá pronto o nosso cachepô de Natal. Tá bom, meninos? Beijo. Deixa lá o seu like, né? Assim, se você não é inscrita no meu canal, que você se inscreva, né? Para você receber as notificações. E quando eu colocar outros vídeos, né? Você venha ser notificada. Porque o meu intuito aqui é ensinar vocês a ser mulheres empreendedoras com crochê e outros tipos de trabalho. Tá bom? Beijo e fique com Deus.